E voltei com mais um vídeo aqui pro canal depois de alguns meses sem postar, porque ontem eu tive a ideia de gravar um vídeo sobre agrofloresta e hoje eu tinha tempo e eu decidi gravar sem roteiro. Vamos ver se vai dar certo. Bom, eu sou a Júlia, pra quem não me conhece, eu sou criadora de conteúdo, eu produzo mais pro Instagram, eu comecei o Instagram como um Instagram de arte, igual esse quadro aqui que eu pintei, por exemplo, e acabou que evoluiu pra biologia também, arte junto com a biologia, porque eu faço faculdade de biologia, comecei a falar muito de planta, né, como vocês podem ver, eu gosto bastante de planta, inclusive tem que regar esse lírio da paz, caso alguém veja isso, eu vou regar ele. E acaba que hoje em dia eu falo tanto de arte, quanto de poesia, quanto de sustentabilidade, meio ambiente, plantas, e hoje eu vou falar de um dos temas que é o meu favorito e que é um dos grandes motivos de eu ter escolhido fazer uma faculdade de biologia, que é a agrofloresta. A agrofloresta não necessariamente está na grade da biologia, nem algo do tipo, mas era algo que poderia ser direcionado para isso, entendeu? Então eu entrei na biologia muito por conta disso. Bom, gente, a agrofloresta, não sei nem por onde começar, ela é incrível. Esse vídeo eu vou introduzir mais ou menos o que é uma agrofloresta, mas para vocês entenderem por que eu acho ela tão legal, por que ela é tão incrível. Esse vídeo não vai ser muito técnico, muito aprofundado, é só o que eu entendo de agrofloresta, o que eu já pesquisei, o que eu já aprendi. Se você quiser deixar uma contribuição no comentário, alguma opinião, caso você ache que o que eu falei não tá tão certo assim, pode me corrigir tranquilamente, eu não tô batendo martelo aqui que eu sei, eu quero só compartilhar um conhecimento que eu já tenho um pouquinho mais com vocês, mas que ele tá sempre sujeito a ser inovado, a ser discutido, e eu vou explicar aqui da forma como eu entendo hoje a agrofloresta. Infelizmente, eu nunca fiz uma agrofloresta, eu não tenho um lugar para fazer uma agrofloresta, eu gostaria muito de ter essa experiência, de visitar uma agrofloresta, eu conheço só pela internet mesmo, espero poder, no futuro, participar mais de agroflorestas. Eu já fiz um curso de agrofloresta de quintal, que foi bem legal, a gente aplicou a ideia da agrofloresta para um canteiro de quintal, tipo assim, de 10 metros quadrados, e foi nesse esquema, a gente colocou forração, a gente colocou árvores mais altas, a gente colocou trepadeiras, a gente colocou arbustos e a gente plantou muita comida. E por que ela é o futuro? O futuro da agricultura, o futuro do alimento. Eu acredito muito na agrofloresta. Na agricultura sintrópica também existem algumas outras formas, mas hoje a gente vai focar em agrofloresta. Então a gente vai começar primeiro falando de floresta e depois de agro, beleza? Bom, vamos pensar em dois tipos de floresta aí que vocês vão conseguir visualizar. Uma floresta temperada, uma floresta de pinheiros, uma coisa meio europeia, por exemplo, que é uma floresta que vai ter vários pinheiros, vai ser sempre árvores bem parecidas, mais espaçadas, o chão não tem tanta coisa. Essa é uma floresta bem de filme, aquelas coisas meio medieval, sabe? Isso é uma floresta temperada. Aí agora vamos pensar numa floresta tropical, que aí é mais, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, que são florestas com muita biodiversidade. Tem várias árvores diferentes, várias espécies de árvores diferentes, árvores em estratos diferentes, então você tem árvores muito altas, tipo uma sumaúma, você tem árvores menorzinhas, você tem plantas herbáceas, arbustivas, você tem uma forração. Isso é uma floresta tropical, é uma floresta muito biodiversa, que é a floresta que a gente tem no Brasil aqui, por exemplo. Bom, agora que a gente imaginou esses dois tipos de floresta, a gente vai começar a linkar isso com o agro, da agrofloresta. Bom, como a gente já sabe, os países tropicais, eles foram colonizados, e colonizados por países europeus. Esses países europeus, eles têm uma vegetação mais desse primeiro tipo de floresta que eu falei, que é a floresta temperada. E lá, eles fazem a agricultura de um jeito que eles importaram pra cá. Só que aí a gente tem um problema, que é essa parada do solo. O solo europeu, o solo dessa floresta de pinheiros, o solo que tem pra lá, nos climas temperados, é um solo diferente do solo tropical. Só que nós fomos colonizados e tudo, e a gente importou a maneira de fazer a agricultura desses solos temperados, desses europeus que vieram pra cá e trouxeram a forma como eles conheciam que se fazia agricultura. E por que esse solo é diferente? Lá, a gente não tem um solo com tanta microbiota. Lá o solo tem muito nutriente, pouca microbiota. Microbiota são os micro-organismos do solo. Aqui nos trópicos, nas florestas tropicais, a gente tem menos nutriente no solo, porque o nutriente está mais na vegetação, está dentro das plantas, e a gente tem muita microbiota no solo. Então aqui, quando as folhas caem, quando elas batem no solo, que elas formam a camada que a gente chama de serrapilheira, elas vão se decompondo mais rápido, e aí os nutrientes voltam pro solo e essa microbiota consegue degradar eles mais rapidamente. Então, a ciclagem de nutrientes, ela é diferente no solo tropical e no solo temperado. Eu tô
fazendo assim porque eu imagino meio que o mapa, sabe? Tipo assim, aqui é a Europa, aqui é o Brasil, mas eu tô imaginando pra mim. Mas aí deu também, né? Não sei. Depois eu inverter? Não sei, ignora. Então, beleza. Então vamos pensar agora numa forma de agricultura aqui pro trópico que não seja uma agricultura que se baseia nesse solo aqui, fazendo nesse solo aqui. E aí a gente vai pensar na agrofloresta. A agrofloresta, gente, ele vai ser um sistema de agricultura, um sistema de produção, de plantação, que ele vai aprender com a floresta, ele vai imitar a floresta. Numa mesma plantação, numa mesma área de plantação, diferentes extratos de plantas alimentícias, de plantas medicinais. A gente tem árvores muito grandes, árvores médias, árvores baixas, plantas herbáceas, arbustos, tudo na mesma linha ali, no mesmo espaço, só que de uma forma que elas consigam entender como elas vão crescer. Porque pensa comigo, uma planta na natureza, ela não nasceu num sistema de monocultura, que é o sistema que a gente usa mais na agricultura hoje. Por exemplo, não existe na natureza hectares e hectares e hectares de trigo, naturalmente. Esse trigo, ele nasceu junto com outras plantas. Então as plantas nasceram em ambientes que pegam luminosidades diferentes, pegam uma parte ali do solo diferente. Então, estudando elas, a gente consegue ver, essa planta gosta mais de sombra, então vou pôr ela mais perto dessas árvores. Essa árvore vai subir muito, vai fazer sombra aqui, vou pôr essa planta mais aqui. E assim a gente consegue fazer uma coisa mais harmoniosa, mais parecida com o que acontece naturalmente, mais parecida com onde aquela planta nasceu, de onde aquela planta veio. E consequentemente, a gente tem menos problemas nas plantas também. Porque quando a gente tem a mesma planta por muitos metros, a mesma, única, zero biodiversidade, as plantas vão acabar estando mais suscetíveis a ficarem doentes. Porque ali não tem um equilíbrio ecológico. Quando a gente olha um ecossistema, ele tem um equilíbrio ecológico. Existem as pragas, que na realidade não são pragas, elas são agentes reguladores. Então, por exemplo, se uma planta não estiver muito saudável, normalmente ela é atacada por praga. E aí aquela planta vai morrer, vai se decompor, vai abrir espaço para outra planta que venha mais saudável. É como nós seres humanos que pegamos doença quando o nosso sistema imunológico está mais baixo. Então, se o sistema imunológico de uma planta está mais baixo, ela contrai uma praga ou uma doença. Só que isso dentro de uma floresta, dentro de um ambiente que tem bastante biodiversidade, que tem organismos controladores, porque a praga está com a planta, mas existe o inimigo natural dessa praga, que também preda ela. Então, tem uma teia ecológica, uma teia alimentar muito grande, que é muito equilibrada. E a agrofloresta, ela tenta imitar isso o máximo possível. Por isso que ela é uma alternativa muito legal, porque ela aumenta a biodiversidade, ela aumenta a quantidade de coisas que são plantadas ali, ela diminui a necessidade de defensivos químicos, de agrotóxicos, por exemplo, porque ali a gente tem um sistema que ele é ecologicamente mais viável, a gente tem uma teia de relações maiores. A gente pode, por exemplo, numa agrofloresta, colocar algumas espécies que não são produtivas para nós, mas que atraem, às vezes, uma praga que é ruim, às vezes a praga, ela prefere aquela planta e aí ela não ataca a que a gente quer. A gente pode pôr plantas que atraem os inimigos naturais dessas pragas, diminuir a quantidade delas e, consequentemente, a gente aumenta a saúde desse sistema e a gente consegue produzir alimentos mais saudáveis. Então, a grande diferença da agricultura sintrópica e da agrofloresta é essa preocupação com a ecologia do negócio, com as teias que vão ser montadas, que uma monocultura, por exemplo, não tem. Uma monocultura eu vou desmatar tudo que tá aqui, eu vou corrigir o solo da maneira que a minha planta mais precisa e vou plantar só ela por muitos hectares. E aí, gente, claro que todas essas plantas não vão ser saudáveis, porque elas estão longe de toda essa ecologia, de todas essas relações que elas teriam na natureza. Essas que são seres vivos que evoluíram através da seleção natural dentro desses sistemas. Isso aqui é muito artificial. É muito diferente da natureza. Então aqui a gente precisa de defensivos, de agrotóxicos para conseguir produzir. Aqui a gente vai precisar, porque aqui a gente vai ter problema. E uma coisa muito legal é que a agrofloresta não é uma coisa nova, que surgiu agora, que as pessoas estão estudando agora. A agrofloresta, ela já é feita pelos povos originários de regiões tropicais. Isso é um conhecimento indígena, isso é um conhecimento quilombola. Isso é muito legal de ver, porque a gente percebe como que as próprias culturas e as próprias pessoas foram desenvolvendo suas técnicas, ouvindo o que o ambiente delas precisava. Porque, igual, lá na Europa, nesse solo temperado, onde não existe tanto essa biodiversidade, não existe essa teia tão grande, eles fazem uma agricultura que pra lá funciona. Uma agrofloresta lá, não sei se funcionaria tão bem. Quem tiver mais propriedade pra falar, quiser deixar um comentário, pode deixar. Mas eu imagino que talvez não tanto, porque não tem essa dinâmica de uma floresta tropical.
local, que eu acho que é que se encaixa mais na agrofloresta. Então lá eles faziam de um jeito que pra lá funcionava, pra cá não funciona tanto, mas que os povos que se originaram aqui faziam aqui. Hoje em dia já tem gente estudando e falando que a própria Amazônia não é uma floresta virgem, não é uma floresta que nunca foi tocada. Os povos que ali viviam e que ainda vivem mexiam na floresta de uma forma que eles dizem que a Amazônia é uma grande agrofloresta. Então a agrofloresta ela tá muito mais presente do que a gente pensa e ela é muito mais ancestral do que a gente pensa. Essa questão de imitar o que a natureza já faz, de aprender com o que a natureza faz. Bom, gente, então a agrofloresta é mais ou menos meio que essa ideia, é imitar uma floresta dentro de um sistema produtivo. Imitar mais o que a natureza faz pra gente não precisar tanto de coisas artificiais. E um dos grandes questionamentos que as pessoas fazem é, tá, mas como que eu vou produzir comida suficiente para todas as pessoas num sistema desse? E isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente produz comida suficiente para alimentar todas as pessoas no mundo. Pensa quanta comida a gente joga fora, desperdiça. A gente tem quantidade, a gente produz uma quantidade mais do que suficiente para alimentar todas as pessoas. Então não é um problema de quantidade de produção, é um problema de distribuição e acesso. E outra coisa que é muito interessante da gente pensar, que com essa como a produção ficou muito homogênea, né, com a revolução da agricultura e tudo, é que a gente se alimenta de uma quantidade de variedade pequena de plantas, de espécies de plantas. A gente se alimenta, sei lá, a gente costuma se alimentar sempre muito da mesma coisa, o mesmo padrão de comida. Só que a gente tem mais de 3.000 espécies de plantas alimentícias no mundo. E com essa homogeneização que teve da agricultura e da produção e do mercado e de tudo, a gente perdeu muito do conhecimento dessas plantas que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais. A gente tenta adaptar o solo para a planta e não a planta para o solo, sabe? As plantas, elas nasceram em lugares específicos, elas são de ambientes, de temperaturas, de lugares específicos. Elas trazem essa informação no DNA delas, então elas crescem em ambientes específicos e às vezes a gente tenta mudar muito um solo que já existem plantas específicas para esse solo, para ele fazer, tipo assim, eu vou adaptar um solo do Brasil para plantar uma coisa lá da Ásia, sendo que eu tenho uma planta no Brasil que poderia suprir isso aqui. Então a gente perdeu muito desse conhecimento das plantas alimentícias não convencionais. E é algo que a gente poderia resgatar. A gente pode plantar muito mais espécies de plantas, muito mais espécies de comidas pra gente poder se alimentar, ter uma alimentação mais biodiversa, mais nutritiva, ter um prato sempre mais variável, comer plantas da estação, porque um morango que cresce na estação que ele nasceu para crescer e que cresce numa estação que não é a mesma, é diferente, entendeu? Então, é sempre bom a gente comer as plantas da estação e as plantas adaptadas àquele lugar. Então, a gente comer mais plantas brasileiras, as pessoas da Europa comerem mais plantas europeias, as pessoas do continente africano comerem mais plantas de lá, as pessoas da Ásia comerem mais plantas de lá, ao invés da gente comer a mesma coisa em todos os lugares. Claro, gente, que não é 100%, eu sei. Óbvio que cada país tem a sua própria culinária, coisas diferentes que eles comem, mas tô falando assim, uma parada mais, numa visão maior, de termos 3.000 espécies ou mais, se bobear é muito mais. Eu li isso num livro que é de 1980, essa quantidade de 3.000 espécies. Se bobear hoje em dia a gente conhece até mais. Então tem muita comida aí pra gente aprender a plantar. E a agrofloresta, ela pode obedecer esse sistema. A gente pode pensar plantas brasileiras alimentícias, plantas medicinais, plantas do inverno, plantas do outono, plantas da primavera, plantas do verão, plantas que crescem rápido, plantas que crescem devagar e isso é muito legal e dá para produzir muita comida no sistema agroflorestal. Eu acredito muito que o sistema agroflorestal ele é escalável, só que a gente precisa ter incentivo. A gente tem incentivo para agricultura convencional, por que a gente não pode ter incentivo para agrofloresta? Incentivo fiscal mesmo, tudo. Eu acho que é escalável, mas a gente precisa tentar. Tem vários perfis no Instagram com o nome de agrofloresta aquilo, sítio aquilo, que vocês podem procurar depois. Então, recapitulando e resumindo, por que eu acho a agrofloresta tão legal? Porque ela é um conhecimento ancestral, porque ela imita melhor a natureza, ela é mais biodiversa, ela consegue formar uma ecologia. E, ao mesmo tempo, imagina também o serviço ecossistêmico. O serviço ecossistêmico, gente, é aquele benefício, para falar bem basicamente assim, mas quando eu falo serviço ecossistêmico, eu tô pensando, por exemplo, a árvore, ela presta vários serviços. Ela serve de casa para vários animais, ela faz sombra, ela diminui a temperatura do solo, ela ajuda a armazenar água no solo, então meio que ela tem vários papéis, vários serviços. Então, uma agrofloresta, ela tem serviços ecossistêmicos muito maiores do que uma monocultura, por exemplo. Porque numa agrofloresta eu também vou ter animais, eu também vou
vou ter insetos, eu vou ter biodiversidade, eu vou criar lugares para essa biodiversidade poder viver de uma maneira equilibrada, de uma maneira que não vai atrapalhar a gente, de uma maneira que não vai causar tanto desequilíbrio. Então, agrofloresta é muito top. Se você quiser contribuir alguma coisa aqui no comentário, contribua. Eu acho que eu falei mais ou menos o que eu queria falar, eu não fiz roteiro, espero que sim, agora quando eu editar eu vou ver. Se você gostou, se inscreve, tudo. Aqui no canal a gente não fala só disso, tá? Eu gosto de trazer reflexões também, filosóficas e tudo e tal. É isso, eu não vou me limitar não, entendeu? O pessoal fala, você tem que ter um nicho específico, você não pode nunca mudar de assunto. Nem aí, vou mudar de assunto, quem quiser ficar aqui, fica, quem não quiser, não fica. Se você não concorda, você acha que eu falei alguma coisa errada, pode discordar de mim, pode comentar, mas faça com educação, por favor, porque eu ainda sou um ser humano, tá? E eu fico meio mal quando as pessoas são um pouco violentas comigo, porque às vezes elas podem ser bem violentas aqui na internet. É isso, tchau, beijo!